Discipulado, um chamado para seguir a Jesus. O discipulado, ele não começa simplesmente quando você já está lá, crente maduro já, o crente antigo, e que você vai ser ministrado por alguém. O discipulado, ele começa com a pessoa quando ela não ainda segue a Jesus. Quando a pessoa não conhece a Jesus. O discipulado e o evangelismo, eles andam juntos. Então o evangelismo é você levar a mensagem de salvação, e o discipulado é dizer assim: vem comigo. Vem comigo. É o que Jesus fez com os seus discípulos. Ele chegou para eles e disse: olha, sigam-me, sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Através do quê? Do discipulado. Então a evangelização é a forma como eu levo a mensagem para as pessoas. O discipulado é, após levar essa mensagem, trazer a pessoa para caminhar junto, para formar ela com que propósito? Para que ela forme outras pessoas. E o negócio não para por aí, continua e vai adiante. Pode passar, por favor. Discipulado também, então, é um chamado para ser pescador de gente. Jesus chamou para seguir e deu a eles uma visão. Jesus deu a eles uma visão: olha, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Nesse texto aí, em Lucas capítulo 5, nós vemos Jesus fazer o milagre da pesca maravilhosa. Jesus, então, mostra para eles, dá uma visão. Você imagina aquela rede cheia de peixe. E Jesus fala para Pedro assim: olha, está vendo isso daí? Está vendo esses peixes aí? Para você ter uma noção da quantidade de pessoas que através de você nós vamos pescar, através de vocês, discípulos, nós vamos pescar. Aí chega lá em Atos 2, Pedro faz aquele discurso lá, maravilhoso, e quantas pessoas entregam a vida para Jesus? 3.000 pessoas. E eu fico imaginando Pedro, irmão, diante daquela visão que Jesus deu para ele, lá naquele barco, as redes cheias de peixe, ele olhando assim: meu Deus, esses peixes vão se tornar homens. Aí chega lá em Atos 2, vem 3.000 pessoas, ele: meu Deus, era verdade, mas para chegar a essa visão, concretização dessa visão, existe um processo, e esse processo se chama o quê? Discipulado. É uma preparação, é uma capacitação de Deus para a vida dos seus discípulos. Depois Jesus, durante essa caminhada, depois que chamou eles, Jesus levou eles a passar por vários processos. Jesus ensinou várias lições. Por exemplo, nessa daí, que lição Jesus ensinou para eles, gente? Humildade. Que mais? Serviço. Que mais? Que mais, gente? Que tem a ver com limpeza? Higiene. Santidade. Jesus falou o que para ele, né? Sempre o Pedro, né? Não, meu pé você não vai lavar, não. Você não vai lavar meu pé. Eu falei: pô, será que desse texto que surgiu que o peito do pé do Pedro é preto, gente? Não deixou lavar o pé, né? Então, irmão, Pedro falou: você não vai lavar meu pé, não, porque era um escravo marralé da casa que lavava o pé. Aí Jesus, o mestre, quer lavar meu pé? Não, você não vai me lavar, não. Jesus falou assim: se eu não os lavar, você não tem parte comigo. A gente não pode andar juntos. O discipulado não vai acontecer. Sabe por quê? Jesus falou assim: olha, quando você entrega a sua vida para Jesus, você todo é lavado, Jesus está dizendo ali. Menos um, que era quem? Judas. E Jesus lavou o pé dele, gente. Tu tem noção que é lavar o pé de Judas, irmão? Sabendo o que ele vai fazer com você? Tem noção disso, gente? Então Jesus falou assim: ó, todos lavaram, menos esse aqui. Mas o discípulo precisa lavar os seus pés todos os dias. O que é esse lavar os pés? Você está andando, a sua caminhada traz marcas, a sua caminhada você leva sujeira que você tem que lavar todos os dias. E também através desse lavar de pés, Jesus falou assim: agora que vocês me viram fazer, façam isso uns com os outros. O discipulado ajuda a gente a se santificar, leva a gente então a ter a cara de Jesus, leva a gente a estar mais próximo do Senhor, né?
Então Jesus estava ensinando em cada caminhar, cada momento que eles passavam. Você viu que os discípulos chegou um momento que eles estavam discutindo quem era o quê? Maior. Olha só. Alguém já leu aquele livro Fazedor de Discípulos, Danilo Figueira? Ele diz nesse livro que ele conta, né, essa história, onde ele fala o seguinte, que ele falou assim, Jesus provavelmente tinha uma Kombi. Ele falou, todo missionário tem uma Kombi. Jesus devia estar com a Kombi cheia dos discípulos, e está lá dirigindo, os discípulos estão lá comentando quem é o maior, ele parou a Kombi, desce todo mundo. Senta no meio-fio aí. Senta no meio-fio. Que história é essa de querer ser maior do que o outro? Que negócio é esse? Irmão, Jesus chegou em momentos do seu discipulado que ele falou assim, eu não aguento mais vocês. Até quando vou estar com vocês? Jesus falando ali, né? Discipulado envolve também, perseverança, envolve paciência. Jesus nos ensina a ter paciência uns com os outros. Nesse discipulado aí aconteceu o que, gente? O que aconteceu nesse discipulado aí, gente? Lembra disso aí? Qual a lição que a gente aprende desse discipulado? Como é que é? Fé. Irmão, esse texto é extraordinário, né? Esse texto mostra para nós o encontro de Pedro com Jesus andando sobre as águas. O discipulado é um chamado para viver o sobrenatural de Deus. Pedro foi o único que saiu do barquinho, irmão. Os outros todos ficaram no barquinho lá. O único que viveu o sobrenatural foi Pedro. Os outros só viram. Você quer ver ou você quer viver o sobrenatural? Então seja disposto a ser discipulado, irmão, a obedecer ao chamado de Jesus, não é verdade? Então hoje eu quero comentar com você algumas pitadas aqui de discipulado, mas que discipulado é ensinar as pessoas a andar. Discipulado é ensinar as pessoas a andar. Meu filho, quando a gente comprou a bicicleta para ele, eu fui ensinar ele a andar de bicicleta, né? Aí como é que a gente vai? Segurando. Depois de tira a rodinha, daqui a pouco, depois de um tempo, você está olhando, correndo do lado, né? Daqui a pouco você corre atrás, ele está lá na frente. É um processo, não é verdade? A gente vai ver aqui nessa manhã. Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, do verso 1 ao 10. Amém? Diz assim o texto, irmão. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir o que, irmão? Esmolas, aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes o quê? Esmola. Eu só estava acostumado a pedir esmola, né? Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, o que Pedro disse, gente? Não, se Pedro falasse assim, não ia olhar de jeito nenhum. O que Pedro falou, gente? Não, mas o que Pedro falou? Olha para nós. Olha para nós. Antes de oferecer o que ele tinha, ele disse o quê? Olha para nós. Antes de oferecer o que ele tinha. Olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles o quê? Esse alguma coisa era o quê, irmão? Esmolas. Ele só conhecia esmolas. Só conhecia esmola até então. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Não tenho prata nem ouro. Não tenho esmolas. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno,
ande, levante-se, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles aonde? Sozinho? Com quem? Com quem, gente? Com eles. Depois entrou no pátio do templo com quem? Com eles, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero meditar rapidamente com os irmãos sobre algumas lições que esse texto traz para nós acerca do discipulado, acerca da nossa missão como igreja de Cristo. Porque, afinal de contas, qual que é a missão da igreja, gente? Fazer o quê? Discípulos. A missão da igreja é fazer discípulos. Então, nós como igreja precisamos ter em mente, no coração, estampado onde a gente for, que a nossa missão é fazer discípulos. Sabe por quê, irmão? Porque a gente se distrai muito fácil, a gente perde a visão da missão muito facilmente, irmão. A gente perde a visão para tentar, de repente, ser uma igreja de programa, uma igreja de eventos, e não uma igreja de discípulos. A gente é levado a isso. Nós somos levados o tempo todo a perder o nosso propósito. Irmãos, a gente precisa entender primeiramente uma diferença entre serviço e missão. Vamos entender, irmão, em nome de Jesus? Amém? Vamos lá. Servir ao Senhor na recepção, serviço ou missão? Tem cantina aqui, pastor? Faz o que de especialidade da casa? Caldos e salgados. Serviço ou missão, irmão? Trabalhar na... Como é que é o nome da menina da mídia lá? Qual é o seu nome? Ana. Serviço ou missão? Serviço. Não é isso? Serviço. Tudo que nós fazemos na igreja de Cristo deve contribuir para quê? Para a missão. E qual que é a missão? Fazer discípulos. Então a Ana está contribuindo com a transmissão, o irmão do som lá está contribuindo com a transmissão do som, né? Ele não é um simples operador de som, ele é alguém que faz com que a mensagem chegue aos ouvidos e ao coração, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então ele contribui para que a missão do Senhor aconteça e gere fé, e essa pessoa se torne um discípulo de Jesus. Só que às vezes a gente confunde. Tem mais um também. Pode citar esse? Eu já fiz parte, né? Eu sou músico aposentado, viu, gente? Ministério de louvor, serviço ou missão? Não, pastor, não, mas a minha missão é tocar teclado, a minha missão é estar aqui cantando, ministrando, eu ensaio, eu faço isso, aquilo, outro, eu não tenho tempo para poder evangelizar, eu não tenho tempo para estar na célula, eu não tenho tempo para fazer discípulos. Aqui não acontece isso, mas tem lugar que acontece. Se o serviço está atrapalhando a missão, tem alguma coisa o quê? Errada, que não está dando certo, como diz um amigo meu. Serviço jamais pode sobressair sobre a missão, irmão. Grava no seu coração isso. Eu me lembro, na minha antiga igreja, tinha um irmãozinho lá, o sobrenome dele era Paixão. E ele, quando ele converteu, irmão, entregou a vida para Jesus, irmão, ele levava muita gente para Jesus. Muita gente para Jesus. Até que alguém teve a brilhante ideia de colocar ele na cantina. Irmão, matou o irmão. Matou, que eu digo, o propósito, matou a missão.
faz um salgado maravilhoso, serve ao Senhor muito bem na cantina, mas deixou de cumprir o quê? A missão. Toda a igreja precisa trabalhar, precisa servir, mas ela não pode deixar que o serviço sufoque a missão que Deus deu para nós. Pedro e João, diz aqui o texto, eles estavam o quê? Em movimento. Jesus falou ide, não falou vinde, falou ide. Falou ide. Igreja quer dizer o quê? Chamados para fora. Chamados para fora. Quando você entregou sua vida para Jesus, irmão, Jesus não falou assim, olha, agora vou pegar você, vou colocar você dentro da igreja batista Reviver em Cristo, fica lá até eu voltar. Se distrai, sei lá, faz alguma coisa, canta na equipe de louvor, mexe na mídia, limpa a igreja, faz o que você... Fica lá, quando eu voltar eu te levo, amém, irmão? Não. Mas tem gente que vive assim, não aqui, mas lá em Itaguaí tem gente que vive assim. E acha que está cumprindo o quê? A missão, meu Deus. Acha que está cumprindo a missão. Jesus salvou você, colocou você aqui dentro com que propósito, irmão? Fazer discípulos. Aonde? Lá fora. Lá fora. Igreja quer dizer chamados para fora. Pedro e João estavam indo para o templo, mas eles aprenderam o que com Jesus? Jesus pregava no templo. Aquelas pessoas que estavam lá no templo precisavam conhecer Jesus. E por onde eles passavam, eles viam Jesus fazendo o quê? Milagres. Jesus curava, Jesus pregava. Então eles foram discipulados, foram preparados para fazer exatamente isso. E a igreja é essa preparação de Deus para nós. Diz que Pedro e João estavam em movimento, irmãos. Então, mova-se. Se você quer ser um discípulo de Jesus, mova-se. Vá, ide. Vai, irmão, levanta. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar e vai cumprir a ordem de Jesus de fazer discípulos. Como igreja de Cristo, nós somos chamados a nos relacionar com as pessoas. Se você for ver as estatísticas, irmãos, mais de 80% das pessoas que entregaram a vida para Jesus, entregaram através de quê? Relacionamentos. Só você perguntar para a pessoa que está do seu lado, como é que você entregou a vida para Jesus? Quem foi que te chamou? Quem apresentou Jesus para você? Ah, foi um parente, foi um amigo, né? Ah, foi um fulano de tal, foi um beltrano de tal. É isso, irmão. Relacionamento. Como é que a gente vai ganhar as pessoas lá fora se a gente não se relacionar com eles? Jesus era chamado amigo de pecadores e publicanos, amém, irmão? Tem que se relacionar, irmão. Tem que se relacionar com esse povo, irmão, né? Lá na nossa igreja, não sei se já fizeram aqui a série Alcance. Conhece a série Alcance? Vocês conhecem? A série Alcance nós fizemos lá. Então, na célula, numa semana faz a preparação, na outra faz a ação social, na outra semana faz a evangelização, e na última faz um dia da colheita. E nós fazemos lá, botamos o povo para se movimentar, e nós encerramos uma das séries no carnaval, domingo de carnaval, e nós fomos para a rodoviária de Itaguaí, cheio de gente, lotada a rodoviária, fomos lá, preparamos o quê? Preparamos um monte de bolo, café, Nescau, levamos lá, irmão, a equipe de louvor saiu de dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, aí eles saíram dentro da igreja, foi lá, irmão, adorar o Senhor na rodoviária, irmão, cantando lá, tocando, irmão, que mover, porque a adoração, irmão, ela quebra cadeias, ela abre as portas, é impressionante o poder da adoração, impressionante. Então, irmãos, nós chegamos lá, começamos a cantar já 2 vidas para Jesus. Falei, meu Deus, a gente oferecia um bolo, ofereceu o café, falei assim, olha, é de graça, já foi pago o preço, pode tomar, pode comer, irmão. Aí falava assim, posso orar por você e pela sua família? Irmão, ninguém rejeitava a oração. Nós começamos a nos relacionar com as pessoas. Depois que a gente se relacionava com elas, a gente oferecia o que a gente tinha, que não era o pãozinho, não era o café, não era o bolo. Era o quê? Era Jesus. Relacionamento está diretamente ligado a movimento, irmão. A gente se movimentar para aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer fazer. Temos que ir onde as pessoas estão. Pedro e João saíram, foram ao templo. Quando chegam lá, acontece o quê? Encontra
aquele homem que as pessoas só conduziam no máximo até onde? Até a porta. Ele não entrava no templo. Ele não entrava. As pessoas achavam que aquele homem, por ser aleijado, era impuro, era um pecador, carregava muitos pecados, então ele não podia entrar no templo. Irmãos, eu vou dizer para você, é exatamente assim que as pessoas aí fora se acham. Eu não posso entrar na igreja. Eu não posso entrar, eu estou todo errado. Olha a minha vida como é que está. Está todo errado. E se você acha que vai ganhar a pessoa dentro do templo, como é que você vai alcançar se ela não entra? Pedro e João pegou a pessoa onde? Na rua, irmão. Na rua. Encontrou com aquele homem. Encontrou com ele. E eles conduziram ele para a porta certa. Antes de entrar pelas portas do templo, ele precisava ter um encontro com a porta que se chama Jesus. Ele diz lá em João 10, 9, eu sou a porta. Eu sou a porta. Você vai entrar, vai sair, vai encontrar pastagem, vai encontrar vida eterna, vai encontrar salvação. A gente às vezes quer oferecer a porta da igreja, mas esquece de oferecer a porta que é Jesus. É através dele que as pessoas vão entrar aqui, vão se relacionar no corpo de Cristo. Jesus é a porta de entrada para a igreja que ele criou, irmão. Nós precisamos conduzir as pessoas para a porta certa, irmão. Uma vez eu preguei numa igreja, eu fiz uma pesquisa no Google rápida. Já experimentou botar Jesus no Google? Alguém já experimentou colocar Jesus no Google e colocar lá, puf, busca? Sabe quantos resultados apareceram, irmão, nessa busca? Chuta para mim enquanto eu bebo água. Quantos resultados? 100 mil? Quem dá mais? 1 milhão? Quem dá mais? Irmãos, olha para cá. Para de mexer no Google. Olha para cá. Quando eu fiz, apareceram 2 bilhões de resultados. 2 bilhões de Jesuses. E eu pergunto para você, desses 2 bilhões, qual é o verdadeiro? Você vai encontrar lá logo de cara, viu, irmão? O Jesus do Testemunho de Jeová, o Jesus dos Mormons, que é irmão de Lúcifer, o Jesus do Testemunho de Jeová, né, que é chamado de Miguel, o arcanjo. É um negócio louco. O Jesus do Espiritismo, que é uma pessoa iluminada, mas não é Deus. O Jesus do muçulmano, que é um profeta. Você vai achar um monte. Você está entendendo que nós precisamos levar as pessoas para a porta certa, para o Jesus certo? Amém, irmão? Irmão, se as pessoas estão procurando, Jesus é o nome mais buscado na internet. E as pessoas estão encontrando vários Jesus. Mas qual é a melhor maneira dela ver Jesus, irmão? Fala para mim. Através de quem? Da minha vida. Da igreja dele. Da igreja de Cristo. Por isso ele colocou a gente aqui como seus embaixadores, representantes. Por isso que ele, através do discipulado, vai fazendo a gente ter a cara dele, para que as pessoas possam ver Jesus na nossa vida, irmão. Jesus precisa ser encontrado na gente, em nós. Jesus está na sua vida, irmão, amém? Então convide pessoas para entrar nela. Tem gente que fala que é cristão, que é discípulo, mas é um livro fechado. Ninguém abre. Ninguém consegue ler. No trabalho, ninguém sabe que ela é cristã. Ela não fala de Jesus. Não, no trabalho eu não posso falar de Jesus, não posso confundir trabalho com... Não, irmão, você é um crente íntegro, por inteiro, ou você é meio a meio. Ou você é um crente fora ou um crente no trabalho. Um crente na escola ou um crente na igreja. Não, eu tenho que ser cristão por inteiro. Integridade quer dizer inteireza. Uma coisa só. Uma coisa só.
Jesus está na tua célula, irmão? Então por que tu não convidou ninguém essa semana? Irmão, eu perturbo o pessoal lá na igreja. Senão a gente cai no automático, pastor. Esquece de convidar as pessoas. Acha que as pessoas vão naturalmente. Não vão, irmão. Porque nós somos Jesus para convidar as pessoas. Nós somos o referencial. Como é que eu vou convidar as pessoas? Primeiro se relacione com ela. Depois, irmão, sim, você entra com ela pelas portas. O texto diz então que aquele homem que era colocado para receber esmolas, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmolas para eles. E Pedro falou o que para ele? Olha para nós. Olha para nós, como a gente precisa de pessoas, de discípulos de verdade, diz assim, olha para a minha vida, olha como eu trato a minha esposa, olha como eu trato os meus filhos, olha como eu trabalho, olha como eu não sou um nó cego, olha como eu sou um bom funcionário, olha como eu sou um bom aluno, olha como eu sou um bom vizinho, olha para mim, olha para nós, olha para nós. Semana passada bateram no meu carro. Ali, está amassadinho atrás ali. Lá no meu trabalho. O cara bateu, aí o cara me ligou. Aí estava me falando, não, cara, fica tranquilo, isso acontece. Isso acontece. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei com ele, fica tranquilo. Você bateu no carro certo. Irmão, eu não perco a oportunidade para falar de Jesus. Ontem eu fui trocar um presente que eu recebi da igreja de aniversário. E eu gosto de perguntar o nome das pessoas que atendem, né? Ela falou assim, qual que é o seu nome? Ela, Esther. Eu falei, nome de rainha. Nome de rainha. Deus usou poderosamente Esther. Olha só, e você? Eu fui criada, quando a pessoa fala assim, eu fui criada na igreja, tu já sabe que está desviado. Já sabe que está desviado, né, irmão? Fui criado na igreja, né? Eu falei assim, mas está desviado por causa de quê? Aí eu comecei a falar de Jesus para ela, irmão, mas olha, eu mandei ver em cima dela. Mandei ver em cima dela. Né? Falei assim, olha, se Jesus voltar, tu vai para onde, menina? Aí quando eu fui pagar cartão, falei assim, posso passar lá até a volta de Jesus? Ela olhou assim. Eu falei, tipo a vida que você está vivendo, você não sabe quando ele vai, mas... Aí ela olhou assim. Ela falou, não. Eu falei, Jesus pode voltar a qualquer momento. Então você precisa voltar para Jesus, não é amanhã, é hoje, é agora. É agora. Jesus tem um propósito na sua vida. Ei, olha para mim. A gente precisa de pessoas, discípulos que digam, olha para mim. Olha para mim. Pessoas que são referência, irmãos. Vocês estão aqui nesse lugar para brilhar a luz de Jesus. Vocês estão aqui, irmão, com um propósito muito especial. Essa igreja foi colocada aqui, irmão, com a placa assim, olha para nós. Olha para nós. Olha para nós. Olha para minha casa. Olha para minha família. Olha para minha vizinha. Olha para nós. Olha para nós, irmão. Olha para nós, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui já compartilhou o seu testemunho de vida com algum amigo? Levanta a mão aí. Algum amigo, bem próximo a você. Quando foi a última vez que você testemunhou? Esse mês? Alguém testemunhou esse mês? Tem tempo, né, irmão? Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Tem tempo. Nós precisamos compartilhar nosso testemunho. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha para mim agora, ó. Sabe qual a maior arma que você tem? É o seu testemunho. Que às vezes você vai pregar a palavra para alguém, você vai falar de Jesus, Jesus é isso, Jesus é aquilo outro, que Jesus não sei o que lá, a pessoa vai dizer para você assim, tá bom, mas eu não acredito. Eu não creio. Ela tem todo o direito de não crer. Ela tem direito de crer o que ela quiser. Mas se quando você conta o que Jesus fez na sua vida, irmão, ela não pode dizer, eu não acredito. Porque você está ali. Você é a prova viva do que Jesus fez. Amém, queridos? Irmão, grava bem uma coisa que eu vou te falar. O maior
Maior prova de que você é batizado com o Espírito Santo de Deus não é você falar em língua, não é você saltar, pular, rodopiar, não é você pregar bem, não. Sabe qual a maior prova de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? É o testemunho dela, o que Jesus fez na sua vida. Em Atos 1:8, Jesus falou o que para os seus discípulos? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o quê? O Espírito Santo, para ser o quê? Falador de língua, profetizador, revelador, o quê? Testemunho, irmão. Você não tem para estar preocupado se você fala ou se você não fala, se você faz isso, tem um dom da cura. Não, o dom maior que Deus te deu, a maior arma que Ele te deu é o seu testemunho. Por isso que Ele falou assim, vocês vão ser minhas testemunhas. Daquilo que eu fiz na vida de vocês, de quem vocês eram, olha como vocês estão hoje, da onde vocês estavam e onde eu coloquei vocês, é o seu testemunho. Jesus acredita no seu testemunho, mas tem gente que fala assim, pastor, mas eu não sou ex nada, eu tenho que ser ex alguma coisa, eu tenho que ter um testemunho forte, pastor, para contar para as pessoas. Irmão, todo testemunho, ele é poderoso em Cristo. Todo testemunho é poderoso. O filho de crente tem testemunho, irmão? Tem. Irmãos, um filho de crente não se desviar do caminho é um testemunho maravilhoso, poderosíssimo, poderosíssimo. Você não precisa ser ex nada, irmão. Tem um pastor amigo meu que foi pregar numa igreja, aí pediram a foto dele, aí ele mandou a foto. Aí daqui a pouco, uma semana depois, o cara ligou, pastor, tem mais alguma coisa que a gente possa botar aqui no cartaz? Não, é só botar meu nome aí, você já mandei a foto, pastor tal, da igreja batista tal. Uma semana depois o cara vai lá e liga de novo. Pastor, mas não tem nada mais para botar? Não, meu filho, não tem, é só isso. O cara liga de novo. O que você quer, meu filho? Eu queria saber se o senhor é ex alguma coisa. Para botar no cartaz, para chamar a atenção. Você não precisa, graças a Deus, não sou ex nada. Graças a Deus. Mas se você for, que bom que você é um ex, que você não é mais. Amém, querido? Deus usa aquele que foi, aquele que não foi. Deus usa, irmãos, através do nosso testemunho. Quando Ele está inserido no nosso testemunho, irmão, é poderosíssimo. É poderosíssimo. Olha para nós. Quando as pessoas olham para você, o que ou quem elas estão vendo? Irmão, depois de se relacionar com aquele homem, de ganhar o coração daquele homem, de ganhar a atenção, agora eu vou te oferecer o que eu tenho. Ele vira para aquele homem, eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho esmola para te dar, eu tenho um tesouro para te dar. A Bíblia diz para a gente lá em 2 Coríntios 4:7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Nós temos esse tesouro, nós somos os vasos de barro, frágeis, não somos bonitos não, irmão, é de barro, mas o que está dentro, irmão, é um tesouro maravilhoso, e esse tesouro precisa ser distribuído, irmãos, mas nós só podemos dar o que temos, quando nós recebemos. Você já recebeu Jesus Cristo na sua vida, amém, querido? Então dá esse tesouro, irmão, faça discípulos, ganhe as pessoas. Sabe, existe uma diferença entre quem oferece esmola e quem oferece o tesouro. A esmola é aquela pessoa que apenas convida, aquela pessoa que vai lá na minha igreja. Um rapaz da minha célula estava falando comigo essa semana, né? Poxa, pastor, eu chamei o fulano de tal para ir na célula. Eu falei assim, que bom que você chamou, mas você precisa ir para levar ele, né? Você não vai? Como é que você vai levar ele? Está dando o que para ele? Só o quê? Esmola. Esmola. E a gente acha que está fazendo a vontade do Senhor, dando esmola. A pessoa precisa de oração, você fala, eu vou estar orando por você. Não ora nada. Tem gente que nem ora. Irmão, a pessoa precisa de oração, ora na hora. No seu trabalho, aonde você estiver, lá no meu trabalho, várias vezes, já orei pela pessoa, lá na frente de quem for, estou nem aí. Na rua,
orar pelas pessoas, estender as mãos sobre as pessoas, irmãos. Nós temos um tesouro, não podemos guardar o tesouro e dar esmolas, irmão. O que eu tenho eu vou te dar, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda, levanta e anda. E para finalizar, depois que levanta e anda, vem que eu vou te ensinar a andar. Vem que eu vou andar junto com você. A igreja de Cristo, irmãos, nós não podemos ser apenas bons obstetras, nós precisamos ser pediatras também. Não podemos apenas ganhar a pessoa para Jesus, temos que cuidar delas. Cuidar delas. Pedro e João não falou assim, levanta e anda, tchau. Não. Olha o que aconteceu no verso 7, irmão, acompanha comigo. O que diz aí? No versículo 7, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Segurando pela mão, ajudou aquele homem a se levantar. Irmão, olha para cá. Aquele homem nunca havia o quê? Andado. A pessoa que a gente ganha para Jesus é como esse homem, como um paralítico. Ela precisa ser conduzida, irmão, é um bebezinho, irmão. Nós vamos ensinar os primeiros passos, nós vamos ensinar como andar. Diz aqui o texto que, quem escreveu esse texto foi o Lucas. Lucas era médico, então ele colocou os detalhes aqui, ajudou a se levantar, e imediatamente os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. Isso é sobrenatural. O sobrenatural não é com a gente, amém, irmãos? Mas o natural é. O natural é estender a mão e falar assim, vem comigo. O sobrenatural, que é arrumar os tornozelos daquele homem, é com Jesus, irmão. O que você pode fazer, Jesus não vai fazer. Por isso Jesus escolheu a gente para ser discípulos e fazer discípulos, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho mandado. É uma caminhada, é trazer a pessoa e não é mostrar como é que anda, é ensinar a andar. Jesus passou 3 anos com aqueles homens, irmão, com aqueles homens broncos, cheirando a peixe lá, irmão, aqueles homens lá teimosos, um olhando para o outro, quer saber quem é o maior, né? As pessoas estavam ali, muitos não sabiam, iletrados. Jesus pegou esses homens, Jesus não foi na escola rabínica, né? Falou assim, me dá os 12 melhores que você tem aí. Porque não eram pessoas moldáveis. Jesus pega 12 homens simples, mas que tinham um coração ensinável, um coração moldável, e ensina eles a andar. Ensina eles a andar num novo caminho. Ensina eles, estendeu as mãos, ajudou a levantar-se, imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, de um salto pôs-se em pé e começou a andar, e entrou com eles no pátio do templo. Entrou com eles, gente. Você está entendendo? Ganhou ele para Jesus, agora vamos lá, vou te conduzir aqui, vou te apresentar para a minha igreja, vou te apresentar para a minha célula, olha, essa aqui é a minha célula, essa aqui é a minha igreja. Começou a enturmar a pessoa, sabe, irmãos, um dos grandes problemas que as pessoas não ficam nas igrejas, sabe o que é? Não ter relacionamento com as pessoas, não desenvolver amizades. Ele enturmou o povo. Uma escola lá em São Paulo, a diretora, ela teve uma ideia maravilhosa. Ela fez o seguinte, para cada aluno novo que chegava na escola, ela pegava um aluno antigo, claro que não era qualquer aluno, né? Aluno bom, né, irmão? E colocava esse aluno para andar com esse aluno novo durante 1 mês, mostrando para ele a escola, apresentando os amigos, mostrando como é que era o modus operandi ali da escola. Discipulado, irmão. Discipulado, ensinando a andar. O que fazemos quando ganhamos uma vida para Jesus? Nós precisamos não apenas mostrar o que tem que ser feito, mas ensinar o que deve ser feito. Amém, queridos? João 10, versículo 16, Jesus diz, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só Senhor, um só pastor, irmão.
Versículo 11. Como eu gosto desse versículo 11 do texto que nós lemos em Atos 3. Diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e a João. Eles se apegaram a Pedro e a João. Ele se apegou a Pedro e João, irmão. Criou-se o quê? Um relacionamento. Isso na versão, na linguagem de hoje diz assim: o homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Na NVT diz assim: admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava dele. Discipulado, ninguém anda sozinho, irmão. Ninguém anda sozinho. Jesus deu uma ordem para a gente: fazer discípulos é ensinar as pessoas a andar, mas andar junto com a gente. Amém?